Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Você já ouviu falar em estudos apocalípticos? A Universidade de Heidelberg, na Alemanha, tem até um grupo de pesquisa voltado para esse tema. Mas afinal, do que se trata e como que essa ideia de fim dos tempos pode nos ajudar em análises sobre o mundo contemporâneo? Para responder essas perguntas, eu converso hoje com a Bruna Della Torre, que é pesquisadora lá da Universidade de Heidelberg, estuda, estudos apocalípticos e pós-apocalípticos. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Raquel, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje para falar desse tema que pode ser muito revelador, mas pode ser muito também catastrófico, né? O apocalipse tem essa ambiguidade. E Bom, e na verdade eu estou lá em Heidelberg trabalhando em um centro de estudos apocalípticos e pós-apocalípticos. A gente é curioso, né, como essas iniciativas têm aparecido na última década, né, em vários estados europeus. A gente tem uma colaboração com um centro na Suécia sobre estudos de fim de mundo. Então é interessante como o fim dos tempos tem se tornado, digamos assim, um assunto de Estado, né? Porque Uhum. todas essas iniciativas são financiadas publicamente, né? Bruna, antes de você explicar para a gente o que são, estudos apocalípticos, eu queria te fazer uma pergunta que é quase uma provocação. O apocalipse, ele vai acontecer, ele está acontecendo ou ele já aconteceu? Bom, essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que para responder ela, a gente precisa discutir o que é o apocalipse, né? Então, o apocalipse originalmente, né? Ele vem da religião, ele é uma narrativa religiosa. Se a gente quiser, ele é um gênero literário que começa na religião. Mas eu procuro entender, né? A gente, né, no centro onde eu trabalho em Heidelberg, a gente procura entender o apocalipse como esse campo de força mais secular e como esse conceito múltiplo que traz consigo uma imaginação religiosa, mas também uma série de outros conceitos mais seculares, né? Como catástrofe, justiça. Bom, a gente pode ver quão secular, né, e religioso são essas questões, né? Messianismo, revolução, fim de mundo, transformação. E eu acho que isso é um dos primeiros temas do campo de estudos apocalípticos, trabalhar, né, e pensar uma definição, né? A gente lá trabalha com apocalipse e pós-apocalipse, né? E eu acho que essa pergunta que você fez, Raquel, é muito interessante, né? Sobre vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu, porque a imaginação apocalíptica tem uma relação muito interessante com a temporalidade, né? E com a historicidade. Então, se a gente pensa na história, por exemplo, das catástrofes, né? A gente pensa como a nossa consciência foi, ou precisa ser capaz de apreender esses processos históricos, né? E quando a gente está falando de apocalipse e temporalidade, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o quanto a gente é capaz de realmente compreender os processos que a gente está vivendo, né? Se a gente pensa em algo como a crise ambiental, como a ideia de antropoceno, né? Essa é uma ideia, é uma era geológica, né? Que, digamos, a consciência humana acessa em abstrato, mas não acessa concretamente, né? Porque não tem essa experiência de temporalidade. Então, quando a gente está falando de apocalipse, a gente está falando também dessas temporalidades diferentes e da capacidade da nossa consciência de acompanhar mais ou menos essas temporalidades, né? Então, acho que uma questão tá ligada à outra. Então,
as três respostas são corretas dependendo do entendimento de Apocalipse, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, explica para a gente o que são os estudos apocalípticos e por que tem um interesse, inclusive estatal, né, como você colocou, por esse tema. Olha, eu acho que os estudos apocalípticos e pós-apocalípticos, como a gente entende hoje, é um campo de estudos mais recente, que tem a ver com estudos de crise, de catástrofe, né? Por exemplo, né, tem um intelectual chamado Jean-Pierre Dupuy, que escreveu uma série de livros sobre isso, se tornou um consultor do governo francês para catástrofe, né? Então, a gente tem esse campo mais recente que tem a ver com o que a gente poderia chamar de era das emergências, algo do tipo. Mas, obviamente, esse campo de estudos apocalípticos, ele tem uma intersecção muito grande com os estudos religiosos, estudos bíblicos, mas também é um campo importante na filosofia, né? Ele foi pensado por essa ideia de fim de mundo ou de apocalipse, foi pensado por uma série de filósofos, né? Tem Gunther Anders, que foi especialmente conhecido por isso, mas toda a teoria crítica também trabalhou um pouco com essa ideia, né? Tem todo o trabalho também de uma filósofa muito importante, de quem eu gosto muito, a Susan Buck-Morss, que fala do século XX como um século de um mundo de sonho e catástrofe, né, fazendo uma comparação entre as experiências do capitalismo de massas, né, nos Estados Unidos e do socialismo de massas na União Soviética. A gente tem esse campo, eu acho também bastante construído no Brasil, né, por alguém como Paulo Arantes, né, que está há muitas décadas discutindo estado de sítio, exceção, extinção, né, todos esses conceitos que formam, né, fazem parte dessa constelação que é o que compõe, né, os estudos apocalípticos, mas como você disse, né, é um campo que fica cada vez mais importante na Europa também, né, agora, com todas essas questões, crises que o capitalismo está criando e não está conseguindo resolver. Então, eu acho que os estudos apocalípticos e pós-apocalípticos hoje, eles têm a ver com isso. E eu acho que tem uma ambiguidade, né? Eu faço parte de um centro, que é um centro Kate Hamburger, né? São centros para estudos avançados que tem na Alemanha, que cada um tem um tópico, né? Então tem a gente, que é o apocalípticos e pós-apocalípticos, tem um outro que é sobre messianismo. Então é uma ideia, é um investimento que eu acho que tem sido feito em compreender como essas crises são geradas e o que, por sua vez, elas produzem, né? Uhum. De um ponto de vista político também, né? A gente já fez vários programas aqui sobre temas macro, né? Como, por exemplo, teorias da conspiração, precarização absurda do trabalho. E os pesquisadores que a gente entrevista, eles sempre apontam que a pandemia foi meio que, não diria um ponto de virada, mas foi um momento em que tendências que já vinham acontecendo se aceleraram. A pandemia, ela foi um acelerador de catástrofes? Sem dúvida, né? Eu acho que no capitalismo que a gente tem vivido, que é esse capitalismo pós-2008, acho que um marco muito importante nesse período que a gente está vivendo é a crise econômica de 2008, que reformulou um tanto o mundo que a gente estava vivendo, né? Instaurando mais ou menos isso que hoje está sendo chamado de capitalismo de plataforma. É um marco importante e a pandemia meio que
acelerou tudo que já estava entra, né, tudo que estava presente já nessa crise de 2008, né? Então eu acho que existe esse elemento, mas porque a catástrofe no capitalismo ela foi, se a gente pensa numa perspectiva da teoria crítica, ela foi um modo de reprodução do capitalismo no século XX e um laboratório, né? E eu acho que a pandemia funcionou um pouco como que a Naomi Klein chama de terapia do choque, né? Em vários aspectos. Então a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, uma digitalização, uma plataformização do trabalho, que se acelerou muito depois da pandemia. Então, talvez esse processo da gente estar migrando, né, tão radicalmente para o digital, o desenvolvimento da IA, talvez isso tivesse sido mais lento, sem algo como a pandemia, que obrigou todo mundo, né, a ir para o digital. A gente tem também a aceleração de políticas em torno da vida e da morte, né? Então, esse ano, a gente passou discutindo a relação entre a apocalipse e biopolítica lá no centro, né? Então, discutimos, por exemplo, como isso tem tudo a ver com a pandemia, né? Tem um filósofo italiano, o Roberto Esposito, que fala que a nossa democracia moderna ela vive sob um paradigma imunitário, né? E ele propõe nesse livro, a partir da discussão das vacinas, da necessidade de imunização, da imunidade como arma colonialista, né? Tudo isso ele propõe uma biopolítica afirmativa. Ele mostra como a pandemia trouxe a vida para o centro, né? Dos controles sociais de novo. Então, administração da vida, né? A gente viu também a crise da reprodução social, né, que foi revelada, se a gente quiser usar um termo apocalíptico, pela pandemia também. A gente viu quais eram os trabalhos que realmente eram essenciais, os que eram menos essenciais. Isso foi importante também para vários movimentos que apareceram depois disso para criticar o capitalismo, inclusive o movimento feminista na América Latina, né, como esses movimentos insistiram no fato de que a pandemia revelava a importância do trabalho reprodutivo, né, e tornava esse trabalho visível. Então, enfim, de fato, a pandemia foi um catalisador brutal desse mundo que a gente está vivendo agora, né? Uhum. E que meio Bruna, que acostuma a gente a ficar na crise, né? sim, muitas crises ao mesmo tempo e parece que elas não encontram uma solução, né? A gente só vai caindo em beco sem saída. Você escreveu um texto no blog da Boitempo sobre a imaginação apocalíptica e a indústria cultural. E aí vou ler uma frase desse texto. Imaginar o fim do mundo nunca foi tão fun, né? Nunca foi tão divertido. Por que a indústria cultural, nos últimos anos, tem se voltado tanto para esse tema do fim do mundo e o que está por trás disso? Olha, Raquel, essa é a pergunta que o texto um pouco tenta responder, mas mais do que isso, eu acho importante levantar a questão, porque, afinal de contas, me parece muito estranho, né? Qual que é o apelo disso, né? Então, isso tem um apelo enorme no cinema, mas não só, né? É um dos maiores gêneros na literatura, nos videogames, então... isso me parece que não tem a ver só com um caráter ideológico da indústria cultural, em termos de conteúdo, embora tenha também, mas tem a ver com um certo aspecto behaviorista, né? Então, o que eu estava tentando fazer é pensar a indústria, esses produtos, né, menos em termos singulares, né, vamos analisar esse ou aquele filme, mas mais no efeito que eles têm em conjunto, né,
como essa imaginação construída por esse conjunto de bens culturais, ela informa a cultura e a política hoje, né? Então, a gente acaba meio que, eu escrevi lá no texto, né, que nem as crianças do Admirável Mundo Novo que são colocadas diante da morte e comem doces para associar a experiência da morte a algo divertido ou gostoso, enfim, né? Então, eu acho que, embora um outro filme ou livro possa ser interessante, o efeito disso tudo na subjetividade é muito complicado, né? Porque a gente tem toda uma imaginação que acaba sendo moldada por isso, né? Então, será que a gente não está... Será que esse conjunto de filmes e de videogames, eles não estão produzindo uma espécie de preparacionismo psíquico, né, em massa para a catástrofe que a gente já está enfrentando, né? Será que a gente não está consumindo essas imagens, né, já como uma forma de se acostumar, né, e de se sensibilizar diante daquilo que a gente está vivendo e de que a gente está vendo, né? Então, como se a gente estivesse fazendo um bunker mental, assim, né? Então, eu acho que seria importante a crítica cultural prestar atenção nisso, né? E ter um pouco mais de critério, porque quando a gente pensa, né, esses produtos em conjunto, a gente vai ver que eles suscitam um imaginário político que é muito problemático, né? Que é marcado por esse tipo de consciência estacionária, né? Então, é só a gente pensar como toda essa imaginação apocalíptica está presente nos discursos, como você mencionou, Raquel, de extrema-direita, de conspiracionistas, né? Muita coisa desses conspiracionistas sai da indústria cultural, sai da ficção científica, né? O próprio Matrix foi completamente reinterpretado, né, pela extrema-direita, por um dos seus gurus, o Curtis Yarvin, né? Então, eu acho que você tem uma influência da indústria cultural na construção de uma sociedade, dessa sociedade do bunker, né, nos Estados Unidos, nessa ideia de que, né, ela vai acostumando a gente a vivenciar a destruição das cidades, dos planetas, a nossa própria aniquilação. Então, enfim, eu brinquei, fiz uma provocação no texto de que a indústria cultural é a poética do fim do mundo hoje, né? A poética do apocalipse, né? Você citou o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, e é de uma época em que se encarava as distopias, como essa, como 1984, do George Orwell, como alertas, né? Olha, o que pode acontecer se a gente continuar caminhando assim. Tem-se críticas a esses livros ou não? Você acredita que essa função de alerta das distopias acabou sendo perdida e hoje a gente tem mais uma mensagem reacionária nesses produtos culturais? Olha, eu acho que a gente tem... É difícil afirmar genericamente isso, né? Mas eu fico pensando no que o crítico Theodor Adorno escreveu sobre o Huxley, que eu acho que tem uma coisa interessante ali, e ele dizia que a temporalidade da distopia, que normalmente empurra a catástrofe para o futuro, já era ideológica porque ela continha esse elemento de reconciliação com a realidade, né? Mais do que perder a função de alerta, torna-se divertido, né, imaginar o fim do mundo, porque também há um outro lado do, bom, se isso continuar assim, né, o outro lado disso bom, ainda bem que ainda não estamos lá, né, então, eu até citei, acho que eu citei no texto, né, uma cena que eu acho muito interessante para pensar isso, uma cena daquela série Handmaid's Tale, em que a personagem principal está fugindo, né, e ela fica escondida num galpão, e aí ela fica
ouvindo música pop, vendo séries de televisão, então ela fica pensando como aquele mundo dela era um mundo melhor, né? Então a distopia incide para reafirmar um mundo que já existe, né? Então eu acho que tem esse elemento problemático, né? Tem um outro crítico que, aliás, foi muito importante para, digamos assim, reestabelecer a dignidade do gênero utopia, distopia para os estudos literários, né, que foi o Frederick Jameson, que levou a sério o gênero da ficção científica, né, e que diferenciava, né, utopia e distopia, né, que para eles eram, para ele era uma forma, né, interessante de imaginação política da anti-utopia, né? Então ele usava essas classificações como uma forma de lidar com esse aspecto dúbio, né, desse gênero literário e cinematográfico. Mas eu acho que o que esse conjunto produz hoje é uma normalização da catástrofe, né? Uma insensibilização generalizada, uma nivelação, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos filmes, os dois grandes filmes, eu achei isso muito interessante, os dois grandes filmes de, acho que 2023, né? Foram Barbie e Oppenheimer, né? Então, você colocar você pensar que esses foram os grandes filmes daquele ano é muito interessante, né? Então, como eles estão nivelados no mesmo, digamos assim, isso é uma cinte, né, para as vítimas da bomba atômica, que esses filmes tenham a mesma estatura, né, e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de mentalidade, né, de mentalidade preparacionista, de mentalidade do bunker, que junto com as redes sociais tem uma afinidade muito grande com os processos de fascistização da sociedade hoje, né? Nossa, o Oppenheimer, inclusive, eu odiei mortalmente esse filme, porque ele, apesar de ser um filme bem construído, ele é construído de forma a você torcer para que eles consigam fazer a bomba atômica. Quando acontece aquele teste, não tem uma pessoa, mesmo você sabendo, né, de todo, né, o horror, a barbárie que foi aquilo, não tem uma pessoa que vendo aquele filme não fique torcendo para dar certo o teste. É uma coisa absurda, né, o que eles fizeram narrativamente nesse filme. Bruna, pensando um pouquinho, né, nessas produções que tem o fim do mundo como tema, a gente teve isso também bastante durante a época da Guerra Fria. Né? Então, citando um exemplo aqui, aquela série muito boa, Além da Imaginação, tem vários episódios que tratam, né, dessa questão do fim do mundo. Principalmente voltado à guerra nuclear, né, que era o grande temor da época. Que diferenças você vê entre a produção daquela época da Guerra Fria e a produção de hoje em matéria de temas, de como lidar com essa questão? É muito interessante também essa pergunta, Raquel, porque eu acho que uma das tarefas da crítica cultural é sempre a gente tentar ligar o tempo que a gente está vivendo com esses, enfim, né, chamar de bens culturais, ou, enfim, produtos da indústria cultural, e ver como essas coisas aparecem neles, né? E eu acho que as distopias atuais, né, se a gente pensa nas distopias da Guerra Fria, elas eram distopias mais ligadas a isso, né? A invasão do inimigo externo, a figura do alien, a ideia do Estado autoritário, né? Aliás, essa utopia, a utopia que, digamos assim, atravessa quase todo o século XX, né? Com o Huxley e o Orwell, né? Que são diferentes, mas de alguma forma também abordam isso. Então, a gente tem essa ideia de um Estado forte, vigilante, e eu acho que e até, enfim, e isso vai mudando agora para produções mais recentes, né? As produções mais recentes são produções em que a gente já vê o apocalipse num mundo neoliberal do cada um por si, né? Então não se trata mais de um Estado que vai
tomar conta de tudo, mas se a gente pensa, sei lá, em séries como The Walking Dead, né? Então a gente tem uma luta de todos contra todos, uma espécie de estado de natureza social extremo, em que cada um tem que sobreviver pela força, então que se formam milícias ou, né, gangues, então tem essa mudança, né? E eu acho que isso é legal, porque daria para a gente fazer a gente agora está com um projeto de livro, né? Um manual da literatura apocalíptica que a gente está desenvolvendo lá, eu espero que deve sair nos próximos 2 anos, que também tem a ver com essa arqueologia da produção cultural do desastre ou do apocalipse, né? Porque você veja, né? Vou voltar a comentar a obra do Jameson, né? Ele que começou dentro da crítica marxista, né? Não só ele, né? Mas ele foi muito importante para a consolidação dessa mistura de estudos da teoria crítica da Escola de Frankfurt com estudos culturais para pensar o cinema, de grande circulação. E mesmo ele, assim, ele tem um texto da década de 70, que é sobre o filme Dog Day Afternoon, né? E ele ali vai pensar o inconsciente político dos produtos culturais daquela época. E quem não viu esse filme super interessante, porque um homem gay que rouba um banco para financiar a transição de gênero da namorada, né? Então, tem todos os temas que hoje estão super candentes, né, no debate político e já estavam lá, mas ali tem também, o Jameson vai comentar como ali já tem uma crítica do neoliberalismo, uma crítica dos bancos que aparecem como inconsciente político daquilo ali. E hoje eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Será que o inconsciente político desses filmes ainda é utópico, né? Ou será que ele mudou, né? Porque também esse tipo de análise não pode ser engessada, a gente tem que atualizar historicamente, né? E você, nesse texto, comenta um pouco sobre a figura do zumbi, que está muito em alta, né? The Walking Dead, The Last of Us, né? E o que a figura do zumbi diz sobre o nosso tempo? O que ela representa? Bom, eu vou te responder isso, Raquel, voltando ao problema dos estudos culturais, porque eu acho que a questão do zumbi aparece muito como uma novidade dos estudos culturais, né? Que é uma perspectiva que se distancia um pouco dessa abordagem mais sistêmica da Escola de Frankfurt, pensando a indústria cultural como um sistema, né? Como um todo. Mas o zumbi é isso, né? Uma figura presente no cinema desde a década de 30, tem aquele filme Zumbi Branco, né? Que é um dos primeiros filmes sobre zumbi. Eu citei no texto também A Noite dos Mortos Vivos, que é um filme que eu adoro, eu acho um dos melhores filmes de zumbi que tem, muito interessante, um desfecho extremamente atual também. E o que esses estudos culturais, né, tem até hoje, se fala em campos de estudos, né, de zumbi. Então, a figura do zumbi, dependendo da interpretação, pode aludir a várias coisas, né, a esse medo do contato, que está sendo produzido pela atomização e pela pandemia, pelo capitalismo de plataforma, que está deixando todo mundo isolado, né? Essa ideia de que a relação com o outro pode ser fatal, que também é um tópico dos filmes e séries que tem, né, como seu tema a infecção viral, né, essa ideia de que o contato ou ele mata, ou ele contamina, ou ele extingue a individualidade, né? Tem uma pesquisadora interessante, né, que é a Sarah Lauro, que escreveu um texto, um manifesto zumbi, e ela comenta um pouco, né, como esse estado de morto-vivo, de corpo sem consciência, pode ser considerado uma metáfora, né, da alienação e
desse caráter estacionário que marca a imaginação contemporânea, né? Mas, por outro lado, também, assim, eu mencionei no texto esses eventos, né, que as pessoas vão se vestir de zumbi, são as zombie walks, né? Então, o zumbi pode representar uma série de coisas, né? O consumo, porque eles têm uma fome que não é saciada nunca, são antropófagos, né? A imagem do zumbi também é sempre evocada, associada às drogas, né? Chamam Baltimore de Zombie Town, então tem também essa coisa do medo, da despersonalização, da perda da consciência do indivíduo, né? Diante, seja de uma substância, seja diante da massa. Tem a questão da desumanização do capitalismo, né? Alguns críticos, né, que trabalharam com isso, pensam o zumbi como uma alegoria da classe trabalhadora, né? Então, tem a coisa da multidão, né? Tem vários autores nos estudos culturais que trabalham com essa ideia de que tem uma hierarquia entre os monstros, né? Então, o vampiro, ele é da classe alta, um aristocrata, mas o zumbi, ele é uma figura da classe trabalhadora, da massa. O David Graeber, né? Ele fala isso num dos livros dele. Então, enfim... Tem muitas interpretações possíveis. Interpretações, exato. Bem interessante. Quando a gente vê um filme de zumbi, às vezes, né, acha que está assistindo só uma bobajada, mas tem, né, traz muito do nosso tempo. Voltando um pouquinho para a pandemia e para essa questão da literatura, né, aconteceu uma coisa bem interessante durante a pandemia, que a Octavia Butler, que era, né, uma autora de ficção científica que tinha falecido nos anos 90, virou best-seller, principalmente com o livro A Parábola do Semeador. E eu tive a experiência de ler o Parábola do Semeador durante a pandemia, foi uma experiência intensa. E ela traz essa coisa, principalmente nesse livro, né, do mundo que está colapsando, mas os personagens, eles não estão só tentando sobreviver, né, eles estão tentando construir algo melhor. Acho que o Jameson colocaria como ter um horizonte utópico, né, dentro da distopia. Como que você vê essa questão da utopia, né? Você vê que pode renascer como um gênero para a gente pensar alternativas a essa catástrofe generalizada que a gente está vivendo? Eu também li a Octavia Butler durante a utopia, durante a pandemia. Raquel, e você vê, eu achei muito interessante, porque até o Jameson tem uma análise dos romances dela, né? Ele até faz uma crítica, ele fala que tem esse elemento utópico no primeiro volume, mas que no segundo volume ele... né, eu não quero dar nenhum spoiler, ninguém leu, mas você tem digamos assim, um caminho errado que a construção dessa comunidade toma, né? E eu acho que sim, né? Mas para isso eu acho que a gente... E o texto que eu escrevi sobre isso tinha a ver com essa ideia, né? Eu acho que a gente tem que ir além da maneira como a indústria cultural contemporânea, né, como a plataforma, está mudando o nosso imaginário. Então, eu acho que, primeiro que você citou Octavia Butler, né, eu acho que tem uma diferença grande da literatura para o cinema, né? Eu já tenho um gap muito grande sobre como a distopia, a utopia, né? Vamos dizer assim, a forma como essas coisas, digamos, comunicada ou apresentada nesses dois casos. Mas eu acho que a gente tem que ir além do modo como o nosso imaginário está sendo preparado, que é esse imaginário, assim, super, como eu disse, preparacionista, né? Então, essa ideia de que a gente tem que se preparar para o fim do mundo, a gente tem que... Isso é um imaginário que é muito próximo da extrema-direita, né? Do armamento da população civil, dessa ideia de sobrevivencialismo, né? A gente precisa sobreviver. Então,
às vezes essa ficção apocalíptica e pós-apocalíptica, ela é uma espécie de ocasião para a expressão de um libertarianismo coletivista, no qual a maior virtude é a força, né? E aquele que não se une a um grupo perece, né? Torna-se zumbi, qualquer coisa desse tipo, né? Então, tem todo também uma coisa patriarcal, uma reafirmação da família em diversas dessas narrativas. Então, eu acho que a crítica cultural acabou abandonando o termo que a definia, né? Crítica, né? E eu acho que, embora esse tipo de análise seja muito interessante, tenha aberto portas para a gente pensar diversas questões, né? Análises como a do Jameson, do Mark Fisher, do David Graeber, do Zizek mesmo, né? Mas eu acho que elas produziram também uma naturalização dessas coisas que seria interessante a gente contestar um pouco hoje para poder expandir a nossa imaginação um pouco, né? A nossa imaginação política, a nossa imaginação literária, cinematográfica e tudo mais. Então, você acha que a indústria cultural, ela sempre vai tender para digamos, uma representação mais reacionária? É mais ou menos por aí que você diz, é necessário criticar a maneira como se produz cultura de forma geral. Exatamente, né? E se a gente pensar na indústria cultural hoje, como ela é monopolizada pelas plataformas, né? A gente acabou de ver o debate da compra da Netflix pela Warner, ou da Warner pela Netflix, não lembro. Mas A Paramount acabou comprando a Warner. Então, estão virando conglomerados cada vez maiores que definem de maneira monopolizada como essa cultura vai ser produzida. Então, assim, é de uma perspectiva bem materialista mesmo também que eu estou dizendo, né? Hoje a gente não vê mais tanto um elogio ou uma busca por uma cultura independente ou autônoma ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, é um pouco disso que eu estou falando, porque se a gente segue, né, a dica de Frankfurt, né, eu acho que eles estavam corretos nesse ponto, a indústria cultural ela é uma espécie de forma social cuja função é conformar a gente as coisas como elas são. Por uma série de mecanismos, né? Pela forma que ela é, pelos seus produtos, pela sua extensão, capilaridade, pelo modo como ela nos socializa, então, como ela molda o nosso imaginário político, né? Então, não é uma coisa elitista dizer, não, a gente agora só vai ver alta cultura, mas é repensar e ver o que cultura a gente pode pensar daqui para frente, né? E o que a gente pode fazer culturalmente com o que a gente tem agora, né? Então, eu acho que é importante ter essa visada crítica sobre a indústria cultural. Não, e essas plataformas, né, esses streamings, parece que a qualidade está cada dia pior, né? Fui tentar ver uma série da Netflix esses dias, o primeiro episódio muito legal, depois degringolou, assim, um lixo. Enfim, saindo um pouquinho da cultura e voltando pro mundo mais concreto, né? A gente vive numa fase de muitas crises, né? Como você colocou. Essas crises, elas são consequência do capitalismo ou o capitalismo atual ele está se estruturando em cima das crises? Como que você enxerga isso? Bom, isso é muito interessante, né? Isso tem a ver com essa discussão do apocalipse, da policrise, tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho, Raquel, que são ambas as coisas, né? As catástrofes, o século XX foi um século de grandes catástrofes, né? Mas a história do capitalismo é a história da catástrofe, né? A história da colonização, da extinção, do genocídio, né? Porque a gente vive uma contradição, né? Que a gente vive num sistema que é o sistema capitalista, no qual o capital só se reproduz se ele se ampliar. E para ele se ampliar, ele precisa se sustentar, né? E se apoiar em dois pilares, né? Segundo a teoria marxiana, se a gente quiser, né?
exploração e expropriação. Então, o que a gente tem é uma dialética da destruição produtiva que faz parte do capitalismo, que hoje encontra limites, né, na crise ambiental, né, o preparacionismo hoje é uma política do cotidiano, mas a gente, e hoje, né, com essa emergência que eu estava mencionando, de uma nova etapa do capitalismo, da plataforma, né, que é mais monopolizada, mais concentrada e financiarizada do que nunca antes na história do capitalismo, né? Nunca antes a gente viu indivíduos se tornarem tão ricos, empresas se tornarem tão poderosas, passarem por cima das soberanias estatais, nacionais, né? Então, essa concentração de poder, né, além dela se reproduzir na catástrofe, né, ela é muito perigosa, né, favorecendo, como a gente está vendo, a reascensão do fascismo, né, a normalização da guerra. Eu vou dar um exemplo, né, eu sigo, né, a extrema-direita, mas também os governos da Europa nas redes sociais. E se você olha hoje o que é a propaganda militar de recrutamento para o exército alemão, é uma coisa quase criminosa, porque são vídeos do TikTok chamando jovens para entrar no exército, dizendo que aqui você vai encontrar uma comunidade, e aí eles chamam influencers para mostrar como é divertida a vida no exército. Aqui a gente faz pizza, não tem nenhuma palavra sobre guerra, não tem nenhuma palavra sobre morte, sobre risco, sobre colonialismo. Então, assim, a gente está digamos assim, caminhando de novo para esses grandes momentos de criação destrutiva do capitalismo, que já está acontecendo, né, ambientalmente, com as guerras que estão rolando, né, a gente está vendo agora com o Trump, a gente não sabe até onde ele vai ser capaz de ir, né, nessa sua, né, ânsia imperialista e fascista, então é isso, né? Acho que é um mecanismo. Hoje, esse capitalismo ele está se reproduzindo por meio da catástrofe, né? Por isso que essa imaginação é tão presente para nós. Ela já está naturalizada, né? A gente já está acostumadíssimo com a catástrofe. Então, é isso que a gente, eu acredito, precisa estranhar um pouco na nossa imaginação política e cultural. Nosso tempo já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que não dá para a gente falar de apocalipse nos tempos atuais sem falar das Big Techs. E tem uma frase do Sam Altman, que é o cara da OpenAI, que ele falou em 2015, que é a seguinte, abre aspas, provavelmente a inteligência artificial vai levar ao fim do mundo, mas enquanto isso, grandes empresas serão criadas, fecha aspas. Então, acho que pensando nisso, se a gente voltar lá para a primeira pergunta, se o apocalipse vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu, se a gente pensar nessa questão das Big Techs, acho que a gente está no meio aí do processo de fim do mundo, né, que está sendo celebrada por esses grandes magnatas da tecnologia. Pois é, eu acho que tem eu acho que a metáfora nuclear é muito interessante para pensar a Big Tech, porque quando o Gunther Anders vai pensar isso nas suas teses sobre a bomba atômica, ele usa essa ideia da radiação para pensar essa relação entre temporalidade e catástrofe, porque quando você pensa em acidentes nucleares, né, não a bomba, né, mas como acidentes nucleares, até saiu essa série nova brasileira, né, Radioativo, sobre esse acidente que teve no Brasil, acontece só que os efeitos só vêm depois. Então, entre o acontecimento e os efeitos tem um espaço, né? Um espaço temporal. E esse espaço temporal dificulta a apreensão do que está acontecendo. Eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo com a Big Tech hoje, né? Já aconteceu a inteligência artificial. As consequências vão ser muito grandes disso para o mundo do trabalho, para o mundo político, e a gente está nesse intervalo entre
o que já aconteceu e as consequências disso, eu acho, né? A gente está sem a vantagem da coruja de Minerva, né? Que pensa depois que o processo já chegou no fim. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Mas a questão também é, de novo, o mundo já acabou muitas vezes para muita gente, né? Esse mundo da Big Tech vai acabar para quem? Né? Então, eu acho que essa também é uma pergunta interessante da gente fazer. Obrigada, Raquel. Vamos fechar com essa questão, então. Super obrigada pelo papo, Bruna. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Até o próximo programa. Tchau.